Então, ô Vilela, aqui eu estou propondo uma ideia de que a gente não pode mais fazer análise geopolítica, já que geopolítica está na moda, tá todo mundo falando de geopolítica, né? Até o pessoal do mercado financeiro, geopolítica, né? Não antigamente era macroeconomia, agora é geopolítica, né? Cara, você é analista macro, né? Pô, você manja de macroeconomia, agora não, analista geopolítico. A casa de análise Eurásia, né? O Ian Bremmer e tal. Mas se você faz uma análise, vamos supor, a gente está analisando a situação ali da Ucrânia. Aí você faz uma mera análise de... a Ucrânia é um problema porque a OTAN está se expandindo, né, trazendo para dentro dessa aliança ocidental países da antiga União Soviética. Cada vez mais a OTAN está se aproximando das fronteiras da Rússia, e a Rússia está se sentindo ameaçada, está se sentindo cercada por essa aliança militar. Então, para proteger a sua própria existência, eles tiveram que atacar a Ucrânia, porque para eles seria inaceitável ter a Ucrânia dentro da OTAN e dentro da União Europeia, porque isso faria com que tivesse mísseis apontados para Moscou bem de perto, né? Essa é a análise geopolítica clássica, porque você está pensando o seguinte... Aí você não pensa em Zelensky e Putin, você pensa em Ucrânia e Rússia, e os dois países como se fossem personagens tomando decisões. Isso é um tipo de análise geopolítica caduca já. Mofada. A gente não pode mais fazer análise dessa forma. A gente tem que levar em conta que o Estado não é uma pessoa. Então, o Brasil não toma decisão, porque o Brasil não é alguém que acordou triste e falou, hoje eu vou chutar o balde. Ou então, eu tô feliz hoje. O presidente, ele tem poder decisório de certa forma, mas a gente tem o Congresso, a gente tem o freio e contrapeso, nós temos as organizações não governamentais, a gente tem a Faria Lima, a gente tem o mercado financeiro, a gente tem várias outras instituições e pessoas que representam essas instituições que dão pitaco na hora das decisões. Muitas vezes o presidente quer tomar uma decisão, mas os seus apoiadores não gostam dessa ideia, então ele acaba voltando atrás. Então, a gente falar, a Rússia decidiu, né, a Ucrânia preferiu. Você fala, porra, é país ou é gente? Né? Então, ter essa sensibilidade é o início da gente ter um outro entendimento da geopolítica. Agora, quando você entende que o país não é uma pessoa, que na verdade quem toma a decisão são seres humanos, e esses seres humanos são influenciados pelos patrocinadores, pelos apoiadores, pela conjuntura econômica, pelas pressões geopolíticas, pelas pressões da sociedade, você vai ver que a decisão não é uma decisão dele, é um somatório de 500 pessoas falando, cada um falando uma coisa, ele teve que achar um meio termo ali. Então, perceber que a geopolítica não é um país tomando uma decisão, é um presidente, já é um avanço. Aí quando você percebe que a decisão do presidente ou dos tomadores de decisão é um emaranhado de várias forças que estão pressionando ele, você já está ficando com uma análise um pouco mais afiada. Aí quando você percebe que muitas vezes o líder que toma a decisão está debaixo de chantagem, aí a geopolítica toma um destino completamente distinto. Então, Jeffrey Epstein, tendo documentos comprometedores de toda a elite global, não é só norte-americana, e esses documentos comprometedores influenciando decisões, isso muda completamente a nossa análise geopolítica. Por quê? Vamos dar um exemplo prático. O presidente Donald Trump, ele tinha pautas ali. Vou liberar todos os documentos de John Kennedy e vou liberar todos os documentos de Jeffrey Epstein. Todo mundo falou, ótimo, tem que liberar. Não liberou. Mas não liberou por quê? Porque ele tá nesses documentos também. Entendeu? O máximo que ele faz é um hangout limitado. O que é um hangout limitado? É um termo do universo ali da inteligência, da espionagem, que é o seguinte: hangout limitado é quando o povo tá cobrando uma resposta e você solta só um pedacinho. Para satisfazer... Tá bom, pessoal? O pessoal geralmente alienado, tá ótimo, muito obrigado. Inclusive, Vilela, é importante a gente pontuar, esse negócio de Jeffrey Epstein abusador, né, que abusa de crianças, comércio de mulheres, né, questões sexuais, isso é um hangout limitado. Porque a grande questão do Epstein é a questão econômica. São os grandes... É muita coisa envolvida? É muita coisa do mercado financeiro, da galera das finanças, de Wall Street. Então, quando a galera começa a falar, e esse negócio de Jeffrey Epstein, eles mostram só a parte sexual, significa que eles estão escondendo a parte mais comprometedora que envolve pessoas poderosíssimas ali, né? Por exemplo, uma coisa que quase nunca é falada. Jeffrey Epstein, ele teve um direto relacionamento com um banco chamado BCCI. Esse banco foi um banco criado pela CIA
praticamente, né? Tem gente que vai falar, não foi criado pela CIA, mas era operado pela CIA. Né? A CIA não só fazia vista grossa, mas usava esse banco para fazer um monte de maracutaia. Tanto que o banco gerou aquele que foi um dos maiores escândalos da história dos bancos norte-americanos. Então, o que a gente percebe é que a parte de movimentação financeira talvez seja tão escandalosa quanto a parte sexual dele, né? Sem falar a influência de Jeffrey Epstein no meio acadêmico. Jeffrey Epstein, ele tinha um escritório dentro de Harvard. E ele patrocinava... Porque ele era um colaborador, patrocinava, era uma espécie de mecenas ali, né? Aí a galera abria a porta. Abria a porta. Tem uma sala sua e tal. Isso, ele era altamente interessado na ciência também, principalmente na ciência de vanguarda, né? Ele fazia vários eventos científicos. Foi num desses que não só o Kip Thorne, que é o vencedor do Nobel, que prestou consultoria pro Interestelar, né? Christopher Nolan, mas o próprio Stephen Hawking, né? Stephen Hawking andava com o Jeffrey Epstein por causa desses eventos de física e ciência. Isso é a coisa mais estranha. Né? E o Stephen Hawking gostava também devia gostar de uma brincadeira. Gostava, né? Não, isso é padrão. Até no filme lá mostra porque ele era taradinho, né? As enfermeiras dele levavam ele pra... Não no filme, né? Na vida real, as enfermeiras levavam ele pra casa de strip e... Sério? Ele gostava, né? O bichinho... É tipo assim, eu tô quebrado, mas não tô morto. Exato. Não é não? Então tinha envolvimento dele também com o Epstein, cara. Tinha, a princípio, mais por causa da questão dos patrocínios de eventos científicos, né? Mas vai saber, né? Porque a rede de informação que o Jeffrey Epstein controlava, ela tinha interesse também em saber o que estava mais em alta aí de novas armas, né? E para você ter as novas armas, você tem que ter a elite da ciência, tipo um projeto Manhattan da vida. Hoje a gente já sabe que tem um projeto Manhattan 2.0, né? Que tem relação com isso que aconteceu na Venezuela. Que os soldados venezuelanos falaram, olha, a nossa arma não funcionou, a gente não conseguiu dar tiro. Os caras nos viam, a gente não conseguia ver esses caras e de repente a gente começou a passar mal, sair sangue do nariz, do ouvido, vomitar. E os soldados falaram, não quero mais lutar contra o americano, meu irmão. Desisto. Mano. Foi tão traumático o negócio, só 20 soldados da Força Delta, né, com 8 helicópteros, mataram 300, 400 pessoas e levaram Nicolás Maduro de dentro de uma fortaleza de aço, né? Então eles usaram equipamentos bélicos exóticos, né, que são antigos, mas a galera só conhece agora. Mas resumindo, né, voltando à nossa pauta inicial, tem como você analisar as ações do Trump sem entender que, de certa forma, ele também está chantageado? Ou ele está comprometido? Porque na última leva que o Congresso americano liberou de documentos, apareceram mais fotos do Trump e apareceram fotos e documentos também daquele que é um dos mentores do Trump lá, o Steve Bannon, né? Steve Bannon altamente envolvido com o Jeffrey Epstein. Então, existem muitas coisas que um país, uma nação, um líder, né, às vezes até um congresso, não vai poder fazer por causa de comprometimento ali de chantagem. Então, isso é uma geopolítica completamente diferente. Você fazer geopolítica, é o que eu estou propondo aqui, antes de Epstein e depois de Epstein, são dois mundos diferentes. Porque você não pode pensar, Trump está tomando essa decisão porque isso é pro bem da nação americana e faz parte dos interesses geopolíticos norte-americanos. Não, ele está tomando certas decisões porque ele está sob chantagem. Puro e simples. Acabou, tipo, morreu o assunto. Então, isso é o que eu chamo o fim da geopolítica. Não o fim da geopolítica, ela acabou, mas pelo menos o fim da geopolítica mais popular que a gente tem visto, né? Porque não basta você pensar, os Estados Unidos têm um interesse em terras raras aqui no Brasil, né? A gente sabe que ali no Donbass, que é a região que está sendo disputada entre Ucrânia e Rússia, tem 13 trilhões em terras raras e minerais estratégicos e tal. Não é apenas isso, tem muito mais coisa, né? Imagine o tipo de comprometimento que um Volodymyr Zelensky tem. O cara é altamente comprometido, porque esse cara, ele não apenas é um ator no cenário geopolítico, como ele é um ator mesmo. O cara era um ator, né? É um ator que foi escolhido. Comediante, né? Comediante. Foi um cara que foi escolhido. Na verdade,
Depois confere aí, Homer, pra não falar bobagem. Parece muito aquele filme lá dos caras lá na montanha, dos ricaços lá. É do... Como é que é? Mountain Head. Mountain Head. Né? Se eu não tô enganado, antes do Zelensky virar presidente, ele fez um filme em que ele era um comediante que virou presidente. É surreal isso, surreal, né? A vida imita, então, imita a arte. Aí você pensa assim, poxa, estou pensando em geopolítica, né? Então, desde o ano 2013, com as protestos de rua da Praça Maidan, né, o chamado Euromaidan lá na Rússia, houve ali uma disputa acirradíssima entre líderes ucranianos apoiados pelos Estados Unidos, líderes ucranianos apoiados pela Rússia, e um foi envenenado, o outro foi destituído, né, fizeram maracutaia nas eleições, aí depois o Putin toma a Crimeia, vocês tiraram do poder meu amigo, então vou tomar a Crimeia. Aí você fala, ok, uma disputa geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Mas na verdade não, você percebe que o atual líder foi um cara que foi fabricado para ser um líder, né? Por quê? Porque se a gente lembra que cinema, meios de comunicação de massa, são também instrumentos de operação psicológica e controle da opinião pública, né? Aquilo que o Maxwell Malcolm chamava de teoria do agendamento, né? Agenda setting, que é o seguinte, as notícias e as mídias não são tão poderosas ao ponto de influenciar a opinião de todo mundo, mas eles têm poder, sim, comprovado, de pelo menos pautar os assuntos que são tratados no dia a dia. Então, quando você tem um filme desse ator, Volodymyr Zelensky, que é um comediante que vira presidente, você está fazendo uma propaganda de que esse cara seria uma figura viável para ser um novo presidente. Então, você vê um patrocínio ocidental claro ali, né? Olha lá. O que tá escrito lá, ô Homer? Paródia? Por favor. Tá escrito... Ele traduz, ele entende. O meu russo tá um pouco enferrujado, né, cara? Mas não tá em russo. É verdade. É cirílico, né? Cirílico é tudo. Mas o nome até tava pesquisando aqui. É Servo do Povo. Servo? Servo do povo. Servo do povo. Olha o nome. Olha o nome. Olha lá, ele com umas metrancas. Machão, né? Fala que ele é um professor universitário que chega à presidência. Professor, não comediante, né? Professor. Tá. Mas assim, já o sistema de comunicação projetando o cara como um novo líder, né? Então, assim, quando a gente pensa na geopolítica, a gente tem que pensar nessas forças todas invisíveis, né, ou não óbvias, que atuam nos bastidores, né? Por exemplo, não só com o caso de Jeffrey Epstein a gente entende que muitos líderes de nações tomam decisões baseadas em chantagem e não decisões racionais para o melhor do seu povo, a gente também, quando não leva em consideração as agências de inteligência e as suas agendas pessoais, a gente também não consegue fazer uma análise geopolítica adequada. Vou dar um exemplo. Kennedy entrou numa rota de colisão com a CIA. Ele começou a falar, é poder demais. A gente precisa acabar com isso. Kennedy chegou, inclusive, a destituir o diretor da CIA. Trocou o diretor ali, tirou o cara, porque ele estava nessa rota de colisão. Então, algumas linhas... O que aconteceu com ele depois? Então, não só isso, né? Não era só a CIA que estava chateada com ele, tinha uma galera. Várias pessoas, porque ele começou a arrumar... Por isso que tem tanta teoria de conspiração de possíveis interessados na morte dele. Então, é porque você pensa assim, cara, quem matou o Kennedy foi o Lee Harvey Oswald, e o Lee Harvey Oswald morou... Lobo Solitário que morou na Rússia durante 2 anos. Então ele era o quê? Ele era um fanático comunista que matou o presidente capitalista dos Estados Unidos. Essa é a geopolítica de Botequim, que é a geopolítica clássica. Se você não entende a rota de colisão que ele estava traçando ali com as agências de inteligência, você não vai entender que pode ser que esse evento que mudou completamente o cenário geopolítico do planeta, a morte de um presidente assim, dentro do carro, em Dallas, no Texas, de 1962, 2 ou 3, né? Na frente de todo mundo... Aquilo ali não foi um americano aficionado pelo comunismo que matou o presidente dos Estados Unidos. Não. Aquilo ali foi algo muito mais profundo, segundo alguns documentos que a gente já tem acesso hoje, de um interesse, de uma agenda do próprio setor de inteligência, que tinha um interesse de não perder o seu status quo, o seu poder.
Por isso preferiram eliminar o presidente. É claro que tem outras linhas que vão dizer o seguinte. Kennedy estava determinado a impedir que Israel tivesse bomba atômica. Ele quis fiscalizar o desenvolvimento de armas nucleares em Dimona, né, lá em Israel, e aí o pessoal inventa uma ideia de que Israel também teria interesse na morte do Kennedy. Então, todo esse cenário da inteligência, daquilo que passa pelos bastidores, daquilo que não está nos documentos oficiais, daquilo que não está nas declarações, na bibliografia tradicional, você vai fazer uma análise geopolítica rasa demais, né? Então, quando você entende também o papel de Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe era um caso clássico de honeypot, né? O honey trap. É aquela mulher sedutora que se aproxima do homem poderoso para manipulá-lo. Então, sem você botar as agências de inteligência e os seus métodos dentro do cálculo geopolítico, você vai fazer uma análise geopolítica extremamente rasa.